Tá gravando? Tá torto? Sempre tá, né? Sempre tá, porque o que tá torto não é a câmera, é a estante. Não é, gente, mas não sei também, às vezes eu não sei. Às vezes eu não sei, tá tudo tão torto. Bom, a gente tem um projeto Panda Clássicos. Se você não sabe, a gente já falou nesse especificamente do Oscar Wilde, que pode ser que seja, pode ser que não seja. O outro lado Top. da moeda, ou Tereni. Ou Teleni, falamos dele. Essa semana até alguém postou no Instagram que estava lendo, adoramos. E o próximo é o Poço da Solidão, da Margaret Radcliffe Hall. Ela é conhecida como Radcliffe Hall. Hoje, na nossa nomenclatura pós-moderna, ela é uma pessoa que não seria gênero normativa, mas ela se identificaria com o gênero masculino. Mas a gente tem que lembrar que a Radcliffe Hall é uma mulher do início do século XX, né, nascida no século XIX. Ela nasceu em 1880. Então, grande parte da persona dela, né, ela se vestia de maneira masculina, ela tinha o cabelo cortado nos cortes da época para os homens. Muito da identidade com a qual ela se apresentava era uma forma de assumir a sua identidade sexual, né? Novamente, a gente está falando de uma mulher no início do século XX que era lésbica, assumidamente lésbica. E também vamos lembrar que a Radcliffe Hall só podia ser assumidamente lésbica na Inglaterra naquele momento porque as leis de sodomia cobriam basicamente só os atos entre dois homens. Esqueceram que podia. A maneira como ela se apresentava fosse uma forma, enfim, de apresentar a sua identidade sexual e ser orgulhosa da sua identidade sexual, mas fato é que ela se apresentava como Radcliffe Hall, não como Margaret, porque era um nome feminino. Também ela só podia fazer as gracinhas que ela podia, porque quando o pai dela morreu ela ficou rica. Que ajuda muito, gente. Né? O dinheiro, ele é um facilitador em qualquer época da vida do ano da história. Exatamente. Esse livro, ele é um livro que foi publicado em 1928. Não é o primeiro livro da Radcliffe Hall, mas é o primeiro livro dela que é extremamente panfletário. O Poço da Solidão, ele foi escrito com o intuito de se tornar um panfleto, por assim dizer, né? Um panfleto político, um manifesto político, em torno da questão da inversão sexual. Louco, né? Que Pra não gente... era homossexualidade. Não. Até o início do século XX, a identidade homossexual, olha aquela, vamos lá, momento história, é uma coisa muito nova, no sentido de que até o início do século XX, o que acontece é que mesmo sendo criminalizado, mesmo que as relações homoafetivas fossem criminalizadas, o que acontecia é que essas coisas eram crimes não por conta da identidade sexual que as pessoas apresentavam. Se imaginava que eram crimes tais como o incesto ou o adultério. Qualquer pessoa podia cometer aquele crime. A sexualidade, ela era vista de uma forma fluida. Tanto é que os motivos para homossexualidade eram geralmente a masturbação intensa, ou a falta da coisa mesmo, né? Ou como a mãe que sufocava. É por isso que é tão grave, como eu sempre falo, coisas quando eu falo do Sherwood, falar que a mãe dele é responsável pela identidade sexual dele, porque isso é um discurso muito defasado, muito atrasado. E aí o que acontece no final do século XIX é que alguns médicos já começam a dizer que a homossexualidade era natural. Na real, é no final do século XIX que a palavra homossexualidade surge. Se eu não me engano, foi o Krafft Ebing, que é um psiquiatra alemão. Grande parte dos estudos sobre a homossexualidade no final do século XIX são da Alemanha, são de pesquisadores, psiquiatras e médicos alemães, e eles que começam a dar forma também, porque lá na Alemanha a galera já no final do século XIX tá falando dos Yearnings. Yearnings eram as palavras que quem começou com a luta pelos direitos civis das pessoas homossexuais na Alemanha deu para as relações entre homens e homens. E aí, no final do século XIX, surge a palavra homossexual. Então, no início do século XX, as pessoas ainda achavam que ainda não entendiam a homossexualidade como
uma identidade sexual dentro de várias outras. Isso é muito novo, até pensando na duração do século XX. Tanto é que a Radcliffe Hall, quando o livro é publicado e ela é julgada na lei de obscenidade. Ela não é julgada nas leis de sodomia, que eram as leis, né, dos atos da moral, dos costumes na Inglaterra, porque não se entende, e por isso que ela fala o tempo todo no livro inversão sexual, porque ainda se entende que a homossexualidade ela é uma inversão da heterossexualidade. Até por isso que eu falei isso da identidade dela. Ela se entende como o inverso, ela se entende como uma mulher que nasceu invertida, que na verdade deveria ter nascido homem, porque ela se sente atraída por mulheres. Então não era tanto uma questão de uma identidade de gênero que era não conforme, né, com o sexo biológico dela, mas uma questão de identidade sexual, a maneira como ela se portava, como ela cortava o cabelo, como ela se apresentava. Tem umas fotos, umas ilustrações dela, se você colocar o nome dela no Google, é bem interessante, inclusive, até pra dar uma clareza do que a Tata tá falando. Porque ela se vestia tal como, né? E é isso, hoje em dia a gente tem uma clareza do que são as mulheres lésbicas, né? E eu acho que nessa época não, né? Não, daí... a gente tem a clareza do que é identidade de gênero e o que é identidade sexual, né? Isso. Que não necessariamente porque você é lésbica, você tem uma identidade de gênero masculina. Masculina, exatamente. Ainda bem que isso já caiu por terra, mas também por muito tempo, até pouco tempo era assim, né? Eu acho que com as lésbicas, até pelo próprio apagamento da coisa, e até hoje a gente vê muitos produtos na TV, enfim, a gente tem já vídeos sobre isso, mas a gente ainda tá falando de homens homossexuais, então acho que as lésbicas tem essa coisa de não entender muito bem como o negócio funciona. E é por isso que a gente resolveu, quer dizer, que a Tata escolheu esse livro, porque isso é um Panda Clássicos LGBT, tá? O primeiro foi Oscar Wilde, a temática do livro, né? Não só o autor. E daí o segundo foi Poço da Solidão, pra gente abarcar um pouco mais. Até se você pensar muito nos filmes, né? Sei lá, a primeira coisa que eu pensei foi Azul, a Cor Mais Quente, pela obviedade dele. Mas é mais difícil a gente retratar mulheres que gostam de mulheres, especialmente no âmbito não clichê, né? Porque tem uma coisa que me incomoda muito nessa ideia, que até nesse campo os homens dominaram um pouco, que é a lésbica, ela é muito bem vista pelo homem, né? Porque isso me incomoda profundamente. É a apropriação, né, da sexualidade feminina pro gozo masculino. Porque o homem, gostar de um homem é ruim, né? Pra quem é homofóbico. Mas a mulher tem uma certa... tipo, é fase. Ou como diz a Hannah do Dona Nete, é falta de piroca, vai passar. Então eu acho que tem uma diferença de tratamento que tem muito a ver com o fato de lésbicas serem mulheres, que incomoda muito, né? E no caso desse livro, rolou muito essa coisa do lesbianismo, foi muito forte. Uma das declarações que eu dei uma olhada, inclusive Churchill era um cara que era super contra o livro, tem vários nomes muito fortes, diziam que era uma bíblia do lesbianismo. E ela era a nova Safo. E o promotor da época, que foi o cara que assinou, né, de ser proibido na Inglaterra e nos Estados Unidos, pediu que alguns médicos escrevessem laudos dizendo que era realmente um livro que, enfim, que ia te fazer muito mal e que era uma doença, era um livro veneno. E isso é muito louco, e na verdade foi muito bom, entre aspas, pro livro, porque isso passou de mão em mão. Foi um livro, como a Tata falou, da panfletagem, que é um livro que passou de mão em mão, muito real, assim. Ele foi um livro muito lido. E o que acontecia? Ele era publicado na França e importado pra Inglaterra. Como muitos outros, né? No vídeo do Oscar Wilde, eu falo isso pra vocês. Que o que acontecia é que, como o livro era banido na Inglaterra, eles publicavam em outros países, porque a lei de importação, ela era diferente da lei de publicação. Então eles podiam ser importados para a Inglaterra, mesmo sendo um livro proibido, mas eles eram publicados em outro país. E daí ele passou de mão em mão real, assim, diz que foi um alvoroço, que era assim, um escândalo. Foi um livro muito lido à época. Ele se tornou uma bíblia. Liberado na Inglaterra em, acho que foi 48, ela morreu em 43, então ela não chegou a ver o livro, enfim, vendido nas livrarias. Ela viu, e aí ela viu durante 4... Ele foi publicado em 1928, ele ficou 4 meses nas livrarias, e aí, porque esse foi o tempo do processo correr. E aí ela foi processada pela lei de obscenidade.
Ela não sofreu nenhuma sanção criminal, mas a publicação do livro em solo inglês foi proibida. E aí eles começaram a publicar o livro na França. Aí ela começou a publicar, começou a publicar na França e ser importado para a Inglaterra. Mas ele se tornou meio que uma bíblia durante o século XX de sexo homoafetivo entre mulheres. Muitas vezes, e assim, eu li alguns depoimentos e tal, de muitas mulheres hoje, já senhoras, né, falando que na época elas compraram o livro porque como se fosse um manual pra relação entre mulheres, entendeu? Porque realmente era somente a partir da década de 60 e 70 que começa a se ter publicações de outras mulheres falando, assim, em massa, né? Falando sobre o sexo entre duas mulheres. Então, por muito tempo, a Radcliffe Hall foi a autora mais lida. Uma das frases que me chamou muita atenção no livro dela foi "Deixe-nos existir". Uma das declarações dela, acho que eu vi não sei se era uma entrevista, mas era uma coisa que ela escreveu, que ela conseguiu dar vida às pessoas que ninguém sabia que existia. Ninguém sabia que uma mulher podia realmente se apaixonar por outra mulher e isso ser, né, isso ser real, isso ser uma coisa, enfim, que ela viveu. Até essa coisa de a gente imaginar a Inda lésbica necessariamente masculinizada é pela nossa dificuldade de imaginar o sexo sem falo. Então a gente tem que imaginar um homem naquela relação, a gente tem que imaginar de alguma maneira algo masculino naquela relação. Mas a Radcliffe Hall, ela foi muito importante, muito embora hoje eu acho que a gente tenha que ler esse livro com várias aspas, porque ela usa o vocabulário do início do século XX, final do século XIX, para descrever a homossexualidade. Ela tem alguns tropeços no que tange gênero. Mas ok, né? Tem que ser. Mas, exatamente, é um livro do início do século XX. Então a gente tem que lê-lo entendendo que é um livro do século XX, do início do século XX. E a gente tá fazendo esse Panda Clássicos, assim, até por minha causa, bem, como é que eu vou dizer, linear no sentido de tempo, né? Tá bem cronológico, assim. O último livro foi o do Oscar Wilde, que dizem a autoria ser do Oscar Wilde, que é do final do século XIX, agora a gente tá no início do século XX. O nosso próximo livro... Esqueci. É o Single Man. Do Isherwood, então a gente já vai estar falando, na época a gente já vai estar falando da década de 60, que é o início da liberação, que eles chamam nos Estados Unidos, tá? De liberação gay. É muito... acontece tudo ao mesmo tempo, as lutas pelos direitos civis, entendeu? O movimento negro, o movimento LGBT nos Estados Unidos, e a gente tem uma tendência de cronologizar essas coisas de acordo com o que aconteceu nos Estados Unidos, muito embora, evidentemente, a história dos Estados Unidos não seja a história do mundo. No entanto, e isso também é uma falha minha, eu tenho muito contato com esse tipo de literatura britânica e norte-americana, porque a minha pesquisa envolve o Sherwood. Então, se você tem coisa aqui pra falar, mas lembrando que a gente tá falando de clássico, tá? Não adianta você me vir com a azul, a cor mais quente aqui no momento, porque não tá ainda, a gente ainda não chegou nesse momento. Não, a gente tá ainda século XIX, século XX. Entendeu? Então, se você tem indicação, ó, coloca aqui. Eu já anotei vários livrinhos também, que o próximo depois do Sherwood, pra gente ser bem democrático, vai ser uma moça, mas eu ainda não decidi qual vai ser o livro. A gente vai deixar todos os links aqui embaixo, de todos esses livros que a gente citou até agora. Você não paga nada mais por isso, dá uma graninha pro canal. A história do livro a gente não falou, mas só pra ser bem rapidinho, é a história do Stephen, que é uma moça que o pai queria que fosse um homem e tratou ele como um homem a vida inteira. Se apaixona vai pra guerra, né? E é muito interessante como ela trata a não aceitação social dela como uma mulher vestida de homem, enfim. E ao mesmo tempo ela serve para ir pra guerra, então eu gosto muito dessa parte eu acho muito porrada na cara. A crítica é muito bom, que é tipo, eu não posso ser aceita, mas eu posso ir pra guerra. E lá ela se apaixona pela Mary, que é uma moça, né? Ela era enfermeira, se não me engano. E lá eles têm uma paixão elas têm uma paixão tórrida, e, enfim, tem, como a Tata falou, tem algumas problemáticas também que eu encontro, que ela era muito mulher, a Mary era muito mulher, no sentido social, maternal, cuidava do Steve, e ele fazia toda a parte
provedora da relação, e daí tem toda a situação da aceitação social. E essa é uma outra coisa que na língua inglesa é uma coisa que não acontece na nossa língua portuguesa, porque a nossa língua portuguesa tem declinação de gênero obrigatoriamente. Sim. Mas na língua inglesa, e a gente leu esse livro sem ser traduzido, a gente leu em inglês, quando a gente tá falando do Stephen, o gênero é neutro o tempo todo. Ela não se identifica nem como ela e nem como ele. É sempre um gênero neutro. Dema, quando fala, por exemplo, they were nananã Stephen, porque o them e o they é o pronome neutro. Então, o pronome utilizado é sempre esse. E isso é interessante em termos linguísticos, né? Se você pensar no início do século XIX, por mais que é isso, né? Ela é assim porque ela foi criada pelo pai, então ela é mais próxima do pai, ela tem uma relação super espinhosa com a mãe, porque a mãe quer que ela seja mais feminina e ela não é. E o pai morre, né? E daí ela ganha uma herança, é uma coisa bem autobiográfica, né? Daí ela ganha uma herança e daí, enfim, daí ela passa a ser o grande homem da casa. Mas é isso, a gente é um livro de 100 anos atrás, a gente tem que vestir a capa de 1928 e mergulhar no livro. E também é muito bom esse livro pra gente mapear aquelas coisas que eu fico falando pra vocês aqui no Panda todo dia. Elas saem da Inglaterra, elas vão pra Paris, porque... Mas isso é porque a Radcliffe Hall ela é antiga, tá? Assim, até o final do século XIX, Paris era meio que a morada dos indesejáveis, né? Mas com a virada da guerra se torna Berlim. Elas dão uma passadinha ali, elas dão um pulinho ali, elas cogitam ir, mas elas permanecem em Paris, onde elas podem. O livro é meio racista, não vou mentir. Mas é isso, é 1928. Mas é 1928. Só que é uma leitura importante porque ele é parte da construção de toda essa história dos direitos civis da comunidade LGBT no mundo. Pensa só, quantas autoras lésbicas brasileiras você conhece que tem essa temática, que usam essa temática? A Radcliffe Hall, ela é extremamente importante no que tange a história do amor entre duas mulheres, das relações entre duas mulheres e como isso vem a público. Ela foi julgada em 1928, como a gente já citou aqui várias vezes, pela lei de obscenidade. Ela não foi condenada criminalmente, mas o livro foi proibido, a publicação, mas não a circulação do livro. Então você podia ler o livro, mas você não podia publicar ele em solo inglês. E em solo inglês, gente, a gente tá falando, não podia publicar na Austrália, não podia publicar na Grã-Bretanha, não podia publicar na Escócia, na Irlanda, não podia publicar em nenhuma colônia inglesa. Então, assim, o livro é necessariamente, que a gente estava até conversando, eu e ela, que não é necessariamente, nossa senhora, a leitura da minha vida, comi o livro. Não, mas ele é um livro importante e nem toda literatura é pra ser só entretenimento. Exatamente. Especialmente os clássicos. Eu acho que os clássicos, claro, existem clássicos incríveis, mas no geral os clássicos são mais densos e mais difíceis de digerir porque eles têm outras propostas, né? Eu acho que esse livro, e eu escolhi esse livro porque é isso, gente, ele é extremamente importante. Ele abre um caminho. Ele abre um caminho e ele educou muita gente durante o século XX. Muita gente que não sabia o que estava acontecendo, porque se a homossexualidade masculina já era um tabu, a homossexualidade feminina, ela era extremamente silenciada. Exatamente, se até hoje. Eu acho que até hoje, cara. A gente ainda convive com diversos estereótipos e com uma plena ignorância do que significa ser uma mulher homossexual, uma mulher gay. Naquela época, as pessoas não sabiam nem como fazer sexo, gente. A verdade é essa, entre duas mulheres. Até porque o prazer feminino não era uma coisa falada. Então esse livro, ele é extremamente relevante pela importância dele. Não acho que vai ser uma leitura que você vai fazer e ficar, meu Deus, mas depois de ver esse vídeo, você vai ter uma outra visão sobre o livro. Com ela certeza. foi foda, por mais que é isso, né? O livro tem as coisas racistas. Mas ela foi foda, uma mulher extremamente corajosa. Eu não acredito nessa coisa de que a pessoa estava à frente do tempo dela. Eu concordo com Hannah Gadsby. Assistam na net, pelo amor de Deus. Ninguém tá à frente do seu tempo. Mas ela certamente era uma mulher muito corajosa, apesar de todos os privilégios. Apesar de todos os privilégios dela. Como eu disse, ela só podia fazer as gracinhas que ela fazia porque ela tinha dinheiro. E porque ela era mulher, e eu nessa coisa eu identifico muito do Isherwood
Eu acho que ela foi uma influência muito grande pro Sherwood no sentido de, cara, eu já tô aqui, eu já tô na margem, eu já tô fudido. Então eu vou usar a minha posição de fudido, entendeu? Pra sacanear todo mundo. E foi o que ela fez. É um romance extremamente panfletário. A frase mais famosa dele é exatamente isso que ele ainda falou: deixa-nos viver, deixa-nos existir. É muito bom. É um romance que é muito engraçado, né? Como são essas contradições do início do século XX. Ela é católica fervorosa, a Radcliffe Hall. Então você tem várias passagens sobre religião, sobre o catolicismo. É um livro extremamente interessante para você pensar a construção da identidade homossexual no início do século XX. As pessoas não tinham nem as palavras que a gente tem hoje para descrever o que acontece. É isso, a palavra homossexual surgiu no final do século XIX, início do século XX, se eu não me engano. E ao mesmo tempo, o Krafft Ebing, enquanto ele via a homossexualidade como natural e que, portanto, ela não devia ser criminalizada, para ele era tão natural quanto o alcoolismo. Então não é porque ela era natural que ela não deixava de ser uma doença mental. Sim. E aí a gente vai ver se arrastar ainda nos livros de psiquiatria até a década de 80, mais ou menos, a homossexualidade como doença mental. Então ele é muito interessante pra você acompanhar exatamente isso. E o Panda Clássicos LGBT tá te ajudando a fazer isso. Então, se você quiser ver lá o vídeo do Oscar Wilde e o próximo é Sherwood, Single Man's, vamos deixar aqui pra você comprar e começar a leitura. Vou chegar já fazer. É o fundador, como diria o Edmund White, é o fundador da literatura queer pós-moderna. Apenas. Um beijo!